A paz do Senhor Jesus, amados e amadas, está começando para você mais um estudo da Palavra de Deus. Que você possa abrir a sua Bíblia e examinar as Escrituras junto comigo. Eu vou te dar já a primeira dica de hoje. Leia primeiro esse estudo sozinho. Pause aí o vídeo. Nós vamos estudar o Salmo 73. Aí você pausa o vídeo, tenta entender o que você sabe, o que você consegue sozinho, só você e o Espírito Santo de Deus. E aí depois você pega e termina de assistir esse vídeo, para que você veja qual é a compreensão que você consegue ter sozinho. Outra dica, todas as vezes que você for ler a palavra de Deus, leia versículo por versículo e cada versículo leia estrofe por estrofe. Por exemplo, aqui no Salmo 73, ele começa verdadeiramente, vírgula, bom é Deus para com Israel, vírgula, para com os limpos de coração, ponto final. Então ele deu 3 informações aqui em um só versículo. Ele diz verdadeiramente, ele diz, olha, é fato, é verídico. Aí, vírgula, bom é Deus com o povo de Israel. O povo de Israel era considerado o único povo de Deus. Hoje, todos aqueles que creem em Cristo Jesus, cristãos, são chamados de povo de Deus, né? Então ele fala, verdadeiramente bom é Deus para os que creem em Deus. E na terceira estrofe ele diz, para com os limpos de coração. Limpos de coração é aqueles que têm um coração contrito, quebrantado, um coração voltado para Deus, né? Então ele nos deu 3 informações aqui. Então todas as vezes que você for ler a palavra de Deus, que você for ler sozinho, para um entendimento ainda maior, mais amplo, esmiúce a palavra do Senhor, versículo por versículo, estrofe por estrofe. E depois rumine a palavra de Deus, ou seja, mastigue a palavra de Deus, uma por uma, leia de novo, releia, até você pegar os pequenos detalhes, porque Deus fala conosco nos detalhes, amém? Então vamos lá para o nosso estudo, Salmo 73, versículo 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Preste atenção. A palavra de Deus está falando de um salmista que escreveu esse salmo. Esse salmista, ele se chama Asaf, era um homem de Deus. E nós percebemos no primeiro versículo que ele é um homem de Deus. Porque ele começa a falando quem é Deus. Ele começa nos mostrando que Deus, ele é bom para os que é com ele. Deus é bom para aqueles que são retos de coração. Então nós percebemos que é um homem de Deus, é um homem conhecedor de quem é Deus. E aí ele vai dizer, quanto a mim, ele está contando uma história dele, e ele diz, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregassem os meus passos. Então ele está dizendo, olha, faltou isso daqui para que eu me desviasse dos caminhos do Senhor. Então vamos lá descobrir por que ele quase se desviou dos caminhos do Senhor. Um homem conhecedor da palavra de Deus, conhecedor de quem é o Deus, o nosso Deus. Ele diz que ele quase se desviou. Versículo 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha o que fez um homem conhecedor de Deus, quase se desviar do caminho de Deus. Ele diz que ele começou a observar a prosperidade do ímpio. A prosperidade de alguém soberbo, arrogante, aquele que não tem Deus. Ele começou a olhar para aquilo que ele não deveria olhar. A palavra nos ensina que nós temos que olhar com os olhos espirituais, com um olhar voltado para as coisas do alto, menos ainda olhar para os bens materiais. E aqui esse homem de Deus chegou a um tempo que ele começou a observar a prosperidade desses ímpios. Aí no versículo 4 diz assim, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não, continuando no versículo 5, não se acham em trabalhos como os outros da gente.
nem são afligidos como os outros homens. Então ele está dizendo aqui, olha, que ele começou a observar. E aí ele começou a observar que eles não trabalhavam loucamente como o cristão trabalha. Eles não sofrem como o cristão sofria. E aí ele começa a olhar para isso, ele começa a falar, poxa, mas eu busco a Deus, né? Mas eu estou cansado, trabalho cansado, chego do trabalho em casa cansado, tenho problemas na minha casa e vou resolver os problemas da minha casa. Vou dormir tarde da noite, mas antes vou buscar ao Senhor. 3 horas da manhã eu tô lá de joelhos buscando a Deus. Quando chega às 6 da manhã eu já tô arrumado para ir trabalhar de novo. E eu consigo só o dinheiro certinho no final do mês para pagar as minhas contas. Mas o ímpio, ele não tem trabalho, ele não se cansa. E vira e mexe, ele tá com um carro novo, um carro do ano, mudando a casa, reformando a casa, comprando móveis novos. E eu mal tenho dinheiro para comprar um outro móvel que o meu já está quase caindo e quebrando. É isso que o salmista, conjecturando a palavra de Deus, está dizendo. Continuando. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cercam como um colar, vestem-se de violência como de um adorno, uma capa. Então, está dizendo que são pessoas ruins, tão ruins, que são tão arrogantes que desprezam outras pessoas, que eles vestem a soberba deles como se fosse um colar, como se fosse uma coisa simples, como se fosse normal. Entendeu? Eu sou, eu posso, eu tenho, eu quero. E esbanjam e mostram como se fosse bonito. É isso que aqui a Bíblia está dizendo. Está dizendo, no versículo 7, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Então são pessoas que desprezam os outros, são pessoas arrogantes que se acham, que colocam tudo que eles conseguem na força do teu braço, que eles acham que eles são o dono do mundo. Versículo 8, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. 9, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo se volta para eles, e a água de copo cheio se lhes espremem. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que são pessoas que são desprezíveis, pessoas que tiram sarro até das coisas do Senhor, até das coisas de Deus, pessoas que olham você buscando, você trabalhando de segunda a sábado, chega no domingo que você tem o seu dia para descansar, o que você faz? Você levanta e vai adorar o Senhor. E aí, enquanto você está adorando ao Senhor, eles estão lá no churrasco, no funk, com um monte de música cheia de palavrões e continuam prosperando. E você que se sacrifica todos os dias, consegue só o pouco para você colocar só o pão dentro da tua casa. Mal dá para você comprar uma roupa nova, que há anos você não compra e trabalha sempre com a mesma roupa. São pessoas que enchem o copo, ou seja, estão fartas dentro da tua casa, enquanto você é regrado. Às vezes quer comer alguma coisa no final do dia, ou então no final de semana e não tem dinheiro. Enquanto eles, todo final de semana é bebida, é churrasco. É isso que esse salmista estava observando dos ímpios. No versículo 11, e dizem, como sabe Deus? Ou, há conhecimento do Altíssimo? Ele está dizendo, será que Deus não está vendo isso? Não é possível que Deus não esteja vendo que eu estou buscando. Não é possível que Deus não esteja vendo que eu estou me sacrificando. Que todos os dias eu trabalho com sacrifício. Nem tenho descanso direito. Porque eu trabalho fora, trabalho em casa, trabalho na igreja. E eles não fazem nada da vida deles.
Muitas vezes só postam uma coisinha e estão lá, cheios de dinheiro. Postam uma coisa na rede social, estão cheios de amigos. Postam outra coisa na rede social e estão ganhando dinheiro com isso. Enquanto eu tenho que trabalhar num serviço onde eu ganho um salário mínimo, que dá mal dá para eu sustentar a minha família. Conjecturando a palavra de Deus, era o que esse salmista está falando e o que muitos que estão vivendo hoje isso e pensam assim, dessa forma. Mas Deus trouxe você exatamente aqui para você estudar isso e ler a palavra de Deus e ver que era um homem reto, um homem que conhecia, não era qualquer homem, Asaf. Ele era um homem tão importante que ele foi instruído pelo Espírito Santo de Deus para nos deixar esse salmo. Então ele era um homem de Deus, era um homem reto nos caminhos do Senhor. Mas ele chegou ao ponto de começar a comparar a vida dele com a vida de um ímpio. Quem nunca fez isso? Quem nunca observou e falou, mas eu estou há anos buscando. Eu busco há anos o meu casamento, eu busco há anos o meu filho, eu busco há anos em joelho, mudança para a minha vida. E eu não vejo transformação. E eu estou vendo os ímpios lá fora, o meu vizinho nem busca Deus, pelo contrário, tira sarro de Deus, coloca músicas que profanam a palavra do Senhor. Fala o nome de Deus misturado com um monte de palavrão. E eles estão lá prosperando. E eu? Quem nunca observou isso? E isso é uma coisa muito grave, porque aqui, Asaf, ele vai falar que, por isso, ó, por pouco, ele quase não se desviou dos caminhos de Deus. Quase. Ele não foi lá e deixou as coisas de Deus, observando o ímpio, observando prosperidade de quem não tem ligação com Deus, de quem não tem parte com Deus. E vai continuar a palavra e diz, o versículo 12, eis que esses são ímpios e todavia estão sempre em segurança e lhes aumentam as riquezas. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Olha o que esse homem chega a falar. Ele disse, olha, eles não têm trabalho nenhum, eles não têm problema nenhum, eles nem buscam a Deus e eles prosperam. Aqui dá a entender que esse homem, ele não observou em um dia só a sua vida com a vida de um ímpio. Ele observou durante muito tempo a vida dele com a vida de outros ímpios. E ele diz, olha, ele chegou ao ponto de dizer, foi em vão tudo que eu fiz. Porque durante anos eu tenho buscado a Deus, durante anos eu tenho feito de tudo para me desviar dos caminhos do mal. Durante anos eu busquei só fazer o que a Bíblia manda eu fazer. E esse cara, essa mulher ali do lado, não faz nada do que Deus manda ela fazer, não faz nada do que está na Bíblia. E ela continua prosperando. Então eu acho que eu é que fiz errado. Eu é que vivi a minha vida errado. Eu é que entreguei todo esse tempo da minha vida de uma forma errada para Deus. Aí aqui vai continuar no versículo 14. Pois todos os dias tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse também farei assim, eis que ofenderia a geração dos meus filhos, dos teus filhos. Ele está dizendo, olha, se eu fizesse como eles, seria um escândalo. Se eu fizesse como ela faz na rede social, que ela posta um videozinho, e aí ela tem milhões de seguidores e até ganha dinheiro com isso. Ah, se eu fizesse isso, eu ofenderia o meu Deus. Se eu falasse o que ele fala, eu ofenderia os meus filhos, os meus irmãos em Cristo Jesus. E eles fazem, e mesmo assim prosperam. E eu não faço, mas eu sou castigado e afligido a cada dia. Deus está dizendo para você, através desse salmo, ele está dizendo, observe. Observe aonde vai dar essa história. Porque muitas vezes você tem sentido exatamente isso que esse salmista sentiu. Muitas vezes você tem pensado em fazer exatamente isso que esse salmista pensou em fazer. Muitas vezes você tem observado e tem se comparado
com ímpios lá fora e com a prosperidade daqueles ímpios, assim como esse salmista fez. E aí vai continuar a palavra e diz no versículo 17. No versículo 16, quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu e o fim deles. Ele diz, olha, que quando ele começou a olhar isso, quando ele começou a observar isso, ele começou a ficar perturbado com isso. Porque ele diz, não, alguma coisa está errada. Não, Deus não está vendo isso. Não, não é possível uma coisa dessa. Eu busco a Deus, meu filho não se converte. Eu busco a Deus, eu oro, eu jejuo, eu faço um monte de coisa, minha vida não se transforma. Os que estão ao meu redor continuam do mesmo jeito. É problemas atrás de problemas. É aflições atrás de aflições. É dentro da igreja eu sou ofendido. É dentro da igreja eu sou desprezado. É no meu trabalho eu sou humilhado. É dentro de casa eu não sou escutado. Ninguém me escuta, ninguém me ouve, ninguém se transforma. E eu tô aqui lutando e eu não prospero. Aquele de lá não luta, não prospera, faz coisas que é ruim aos olhos do Senhor e Deus não está vendo isso. Como é que Deus permite que aqueles prosperem, que não buscam a Ele, que tiram sarro dele, e eu, que estou aqui buscando, Deus não olha para mim? Deus não muda a minha vida? Então será que não sou eu que tenho que mudar? E tenho que me desviar deste caminho que eu estou indo e ir para o caminho que eu vejo o ímpio indo? Aí o salmista vai dizer, no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, então eu, enfim, entendi. Ele vai dizer, olha, eu fui lá e me aprofundei nas coisas de Deus, para que eu viesse entender isso. O salmista, ele não vai dizer que ele foi lá e se entregou. Ele não vai dizer que ele foi lá e foi para o caminho torto. Aí ele quebrou a cara dele e ele voltou. Não. Ele vai dizer, olha, eu entrei no santuário de Deus. Eu entrei no profundo de Deus. Eu fui lá e fui buscar o entendimento de Deus. Quem é Deus de verdade? Qual a finalidade de tudo isso? Qual é o trabalhar de Deus? Como Deus se move? Como Deus age com os filhos dele? É isso que ele está falando. Ele foi lá e ele entrou na presença do Senhor, ele buscou a Deus. Aí ele começou a entender. E aí ele viu o fim deles. Olha como diz a palavra do Senhor. Aí eu vi e vi o fim deles. Há muitas pessoas que têm só olhado o que é errado. E esse olhar errado que você tem tanto olhado, pode te desviar dos caminhos do Senhor. Porque pode ser que você não consiga fazer como Asaf. Entrar no santuário de Deus para buscar o entendimento de Deus. E buscar ter o conhecimento do que é e de quem é o nosso Deus. Há pessoas que pensam que porque tem Deus, eu tenho que prosperar em todas as áreas da minha vida. Porque eu tenho Deus, Deus sempre vai ser comigo, Deus sempre vai me dar o que é bom. Mas a palavra do Senhor em Eclesiastes 3 não diz que é tempo de sorrir e é tempo de chorar? Jesus não veio e não nos disse que neste mundo nós teremos aflições? E aí as pessoas acham que quando buscam a Deus, vão ter Deus o tempo todo só na felicidade. Não. Você pode ter Deus no sofrimento também. Isso não quer dizer que você ter uma aflição, ter um sofrimento, Deus te abandonou. Jesus lá na cruz, ele começou a clamar a Deus. E ele diz, me abandonou? Porque até Jesus pensou isso. Porque quando nós estamos no momento de sofrimento, nós pensamos o quê? Deus não está vendo. E aí é a hora que nós começamos a observar o que está lá fora fazendo de errado. Mas isso é laço do diabo, é laço do inimigo. Porque você sabe, você tem um conhecimento de que mesmo na aflição, mesmo no deserto, Deus está lá de mão dadas com você. Mesmo quando você não está prosperando e não está acontecendo as coisas da forma que você quer, Deus está lá com você. Mesmo quando você está chorando, Deus está lá com você. Enxugando as suas lágrimas, mas está com você. Se você for observar a Bíblia, ler e estudar a Bíblia, você vai ver a vida
de homens de Deus, de mulheres de Deus, de profetas de Deus, que passaram dificuldades, passaram pelo deserto, passaram fome, necessidades, foram perseguidos. Eu vou dar só um exemplo aqui, que é a vida de Davi. Davi, o único chamado como segundo o coração de Deus na Bíblia. E Davi, ele passou fome, comeu o resto de Santa Ceia, teve que morar em cavernas, fugido, porque era perseguido, queriam matar o tempo todo Davi. E isso ele já tinha Deus, porque ele foi ungido por Deus. E depois de ser ungido por Deus que ele passou por tudo isso. Tem pessoas que pensam, não, eu vou ser ungido, agora Deus vai ser comigo. Eu vou ser ungido, agora ninguém me toca. Agora ninguém põe a mão em mim. Não, você está enganado. Se você pensa assim, é porque você ainda não entrou no santuário de Deus. É porque você não entrou no profundo conhecimento de Deus. Quando você buscar conhecer quem é Deus e a forma que Ele trabalha, você vai perceber que aqueles que têm Deus, não é assim a vida tão fácil. É vida de luta, é vida de sofrimento sim, mas até você aprender. Porque Deus nos conhece no profundo, no oculto. Deus conhece você melhor do que você mesmo. E Ele sabe que em algumas coisas, em algumas áreas, se Ele te entregar tudo na sua mão, você na hora que receber se desvia de Deus. Você na hora que receber, pega aquela bênção toda e não vai saber lidar com aquela bênção toda. Vai fazer coisas erradas. Vai se desviar do Senhor. Vai subir para a tua cabeça. E quando você perceber, você está sendo um gentil. Está sendo um soberbo, um arrogante, se achando. Quantas pessoas nós vemos dentro da igreja que Deus vai lá e abençoa com a maravilhada, a coisa mais maravilhosa dele, que é um dom espiritual. Quantas pessoas Deus dá esse dom espiritual? Deus vai lá e dá dons de cura, dons da palavra, de transformar vidas, de expulsar demônios. E a pessoa começa. Eu expulsei um demônio, então eu posso. Eu transformei uma vida, então eu posso. Eu converti alguém, então eu consigo. E quando a pessoa vai se olhar no espelho, é uma pessoa arrogante, soberba, não escuta mais ninguém, não consegue ser corrigido por ninguém, porque ele acha ou ela acha que tem um entendimento só ele da palavra de Deus, porque já subiu para o coração. Há pessoas que lutam para ter um cargo dentro da igreja. E aí, quando tem um cargo dentro da igreja, aí vão lá e começam a desprezar aquele que não tem cargo na igreja, ou que tem um cargo abaixo dele. Há pessoas que sobem de cargo na empresa e começam a maltratar aquele que era o seu colega de trabalho, que tinha o mesmo cargo do que o seu. Só que agora, como você subiu de cargo, você começa a desprezar esse, começa a tratar mal, começa a ser ríspido com ele, começa a falar palavras ofensivas, começa a se achar. Sabe por que isso acontece? Porque ainda não era o momento de Deus, te subir. Ainda não era o momento de você ter aquele cargo. Só que você fez de tudo, deu uma voltinha, brigou, reclamou, até você conseguir. Mas ainda não era o tempo de você subir. Por isso que muitos, e todos os chamados de Deus, porque poucos são escolhidos por Deus. Todos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. E os escolhidos de Deus nunca sobem de uma vez. Escolhidos de Deus vão aos poucos, degrau por degrau. Sabe por quê? Porque Deus sabe que se entregar de uma vez não tem estrutura para aguentar. Sobe a arrogância, a soberba, sobe para a cabeça. Então aqui, continuando a palavra de Deus, este homem começa a entrar no santuário de Deus e começa a ver como é o trabalhar de Deus. Que Deus não entrega tudo de mãos dadas, de mão beijadas. Davi, como eu acabei de falar para você, Davi foi o homem que mais ofertou. A palavra de Deus vai dizer que ele foi o homem que mais ofertou a casa de Deus. Por que ele foi o homem que mais ofertou? Porque ele aprendeu no pouco. Ele passou fome.
Ele comeu o resto de Santa Ceia. Ele já teve que dormir em lugares que não eram lugares para morar. Não eram lugares para um ser humano estar, e sim um animal. Então olha o que Deus fez com ele. E há pessoas que começam a servir a Deus e acham que já tem que ir lá para cima. Porque senão, começam a olhar para o ímpio e falam, não, eu vou fazer como o ímpio. Tem pessoas que estão há pouco tempo dentro da igreja. Ah, eu estou há 6 meses que eu me converti, me batizei e não transforma nada na minha vida. Então eu vou para outra religião. Ah, eu vejo que nessa igreja que eu estou, tem gente desempregada, tem gente que tem um carro vagabundinho. Ah, mas eu olho para essa igreja aqui e eu vejo que nessa igreja tem uns carrões, né? Tem carro do ano, tem carro importado, a igreja é lotada, então eu vou para essa daqui. Porque essa daqui eu não vejo prosperidade, mas nessa eu vejo prosperidade. Você está olhando o quê? Com os olhos da terra, não está olhando com os olhos do alto. E é aí que você começa a se desviar dos caminhos do Senhor. Porque todas as vezes que você vê que passou um tempo do lado de alguém que é próspero e você não prosperou, você vai mudar para outro. Até você achar que você vai conseguir prosperar como aquele. Não. Cada um, Deus trata de uma forma diferente. Cada um, Deus tem um plano diferente. Cada coração é diferente um do outro. Deus sabe as falhas de cada um. Uns são voltados e tem que tomar cuidado com a prostituição. Outros com a pornografia. Outros com o dinheiro. Porque querem trabalhar, só pensam em dinheiro e esquecem das coisas de Deus. Outros se desviam dos caminhos do Senhor porque só pensam em sexo, sexo, sexo. Ah, eu não tenho o que eu quero dentro da minha casa e eu vou procurar na rua. Ah, essa daqui já me cansou, eu quero outra. Então, cada um, Deus trabalha de uma forma diferente. Tem irmãos que Deus vai lá e consegue sim levantar, e levantar rápido. Mas sabe por quê? Porque Deus conhece o coração dele e sabe que o coração dele não vai se desviar por este cargo. Então Deus vai lá e dá logo o cargo, e rápido. E aí você diz, mas para mim Deus não dá, porque Deus conhece o seu coração. Porque Deus sabe que se entregar o cargo para você, você ainda não está estruturado. O seu coração ainda não está voltado para Deus, os seus olhos não estão voltados para Deus e você vai se tornar um arrogante, até dentro da igreja. E daqui a pouco começa até a ser falso profeta, sendo usado pelo diabo. Então aqui, este homem, Asaf, ele entrou no santuário de Deus. Ele buscou o conhecimento de Deus e ele falou, não, mas espera aí, vamos ver como é o trabalhar de Deus. Porque eu não estou conseguindo entender. Mas antes disso ele se perturbou bastante. Então, olha, tome cuidado com o que você tem olhado. Tome cuidado para onde está voltado os teus olhos. E pare de se comparar. Tanto com o crente que é próspero, tanto com o ímpio que é próspero. Não tem que comparar a sua vida com a de ninguém. Deus tem coisas especiais para cada um de nós. O que Deus quer para minha vida, Deus quer uma coisa diferente para a tua vida. Deus, de repente, quer para minha vida que eu pregue a palavra e transforme pessoas. Deus quer na tua vida que você também pregue a palavra e transforme pessoas. Mas Deus vai te usar de uma forma diferente do que Ele me usa. Então não queira pregar como eu prego, não queira ensinar como eu ensino. Porque a forma que Deus vai te usar vai ser de uma forma diferente. Para pessoas diferentes, para um público diferente. E Ele vai te usar e te transformar da mesma forma. Não olhe para ninguém e não queira o que é de ninguém, nem parecido. Queira um novo, queira algo diferente, queira algo que Deus ainda não deu para ninguém. Vamos lá, continuando a palavra. Versículo 15, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu o lanças em destruição, como caem na desolação, quase nenhum momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Presta atenção. O salmista aqui ele vai dizer que quando ele entrou no santuário de Deus,
A primeira coisa que ele viu foi o fim dos ímpios. A primeira coisa que ele entendeu é que eles andam por lugares escorregadios. Que em um momento eles estão lá em cima. E quando percebem, do nada, eles perdem tudo. Quantas pessoas você viu que eram atores, atrizes, famosos cantores, pessoas que ganharam muito dinheiro, lá antigamente, lá atrás, 10 anos atrás. E aí você vai buscar a vida dessa pessoa agora, a pessoa perdeu tudo. Perdeu tudo. Não tem mais casa, não tem mais nada, nem o dinheiro que eles conseguiram, vai abrir uma lojinha, um negócio para eles. Não, perderam tudo. E hoje tem até que trabalhar como nós, numa lanchonete, como uma vendedora, um vendedor. É isso que esse salmista, ele começou a observar. Quando ele entrou no santuário de Deus, aí ele pegou e falou, opa, entendi. Porque quem não é com Deus, é contra Deus. A prosperidade que seja finita, daqui da terra. A prosperidade que é para um ímpio, é por pouco tempo. Ela é finita, ela não é infinita como para nós. A nossa prosperidade não termina aqui. A nossa prosperidade, alcança outra vida, que é a vida eterna. A prosperidade do ímpio não. Nem aqui na terra e nem na outra vida. Porque diz que aquele que não crê, aquele que não é voltado para as coisas de Deus, que não obedece à palavra de Deus, vão acabar no mar de enxofre. Vão acabar queimando no chamado inferno. Mas nós não. Nós vamos herdar a vida eterna. Nós vamos andar em ruas de ouro, diz a palavra de Deus. A prosperidade do ímpio aqui, ela é passageira. Mas aqui o salmista diz também que puseste em lugares escorregadios, tu o lanças em destruição. E diz, olha, que Deus vai deixando, como nós falamos, né? O diabo, ele vai dando corda, porque tudo isso quem deu, se não foi Deus, foi o diabo. Porque é um ou é outro. Ou é Deus que te dá as coisas, ou é o diabo que te dá as coisas. Mas o único que manda em tudo é Deus. Até no diabo. O diabo só pode te dar ou te tirar algo se Deus permitir. Como está lá no livro de Jó. Que o diabo foi para o céu junto com os anjos, chegando lá, Deus deu exemplo à vida de Jó, e aí ele pegou e falou, mas isso é porque você dá tudo para ele. Aí Deus pegou e falou assim, olha, pode tocar lá na vida dele. Ou melhor, pode tocar nas coisas dele, mas não pode tocar na vida dele. Ou seja, a vida dele você não vai tirar, mas nos bens materiais, pode tocar. E aí o diabo desceu, e aí o diabo mandou chuva, mandou vento, destruiu tudo, matou os filhos de Jó, os 10 filhos, porque os nossos filhos são os nossos bens materiais. Ele colocou tumores, ele só não tirou a vida de Jó, mas até as doenças ele mandou. Mas com a permissão de Deus, porque ele subiu para Deus, para falar lá com Deus. E aí Deus falou, pode tocar. Se Deus dissesse, nesse você não vai tocar, ele não tocaria. Porque nada acontece sem a permissão de Deus. Nem o diabo toca em você sem a permissão de Deus. E então aqui a Bíblia vai dizer que ele viu que Deus os destrói. Deus os destrói. Deus vai dando corda. Deus vai permitindo. A afronta. Deus vai permitindo. Mas chega uma hora que Deus vai lá e ele mesmo, o próprio Deus puxa a cordinha e fala, acabou, chega. É isso que você quer para a tua vida? Uma prosperidade momentânea? Uma prosperidade que não é Deus que te dá? Uma prosperidade que vai durar durante um tempo. E aí quando você se vê lá em cima, do nada você cai com tudo. Porque é fácil para uma pessoa que mora em uma região humilde, uma pessoa que mora em uma casa humilde, uma pessoa que paga um aluguel de R$700, por exemplo, ir lá e perder o emprego, ir lá e perder a casa dela.
Agora, é muito mais complicada para uma pessoa que paga um aluguel de 30 mil reais. Uma pessoa que tem uma casa de 300 mil reais e aí tem que entregar tudo e perder tudo. A dor é muito maior. Então é isso que o diabo faz. O diabo vai dando corda, corda, corda. E aí depois vem Deus e fala, chega. Já brincou demais, já mostrou demais. Aí aqui vai falar, certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu o lanças em destruição. Como caem na desolação quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. São pessoas que Deus está falando, olha, prosperam por um tempo, depois ficam aterrorizados. Pessoas que são perturbadas. Quantos nós vemos aí cantores que são cheios do dinheiro e ainda estão lá, cheios do dinheiro. Mas são pessoas depressivas, são pessoas que se enfiam nas drogas, porque são pessoas solitárias, que na verdade, estão com as suas casas cheias no dia de festa. Mas no momento de tristeza não tem ninguém do teu lado. No momento de dificuldade não tem ninguém. E pior, não tem o próprio Deus. Aí se enfiam no quê? Nas drogas, se enfiam nas bebidas, acabam com suas próprias vidas. Quantos cantores nós não vimos que já até se suicidaram? No versículo 19, como caem na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Versículo 20, como faz com um sonho o que acorda? Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante a ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me segurastes pela tua mão direita. Então ele está dizendo que ele fazendo essa comparação do ímpio prosperando e ele que se matava de tanto buscar a Deus e se desviar dos caminhos retos, do caminho reto, né, do caminho mau, ele se desviando das coisas maus e procurando só ficar no caminho do Senhor. E mesmo assim ele não prosperava, mesmo assim a vida dele não mudava, ele diz que ele começou a sentir picadas. Em outras versões fala que ele sentiu pontadas no rim. Ele começou a criar doenças pela inveja. Ele começou a criar doenças no próprio corpo dele de querer o quê? Querer prosperar logo. Querer que Deus transformasse a vida dele. Querer essa mudança que ele via rápido naqueles de fora, no vizinho ímpio. E ele não via mudança nele. Ele começou a ficar doente, não só mentalmente, mas fisicamente. Esse homem, ele começou a enfraquecer. E há quantas pessoas que estão ansiosos para que venha a mudança na sua vida, venha a transformação na sua vida, e estão buscando, e aí não vê transformação. Começam a ficar doentes mentalmente, começam a ficar depressivos pela ansiedade. Deus hoje já falou aqui para você como é o trabalhar dele. É degrau por degrau. Não é com tudo. Porque senão você não vai ter estrutura para aguentar. Senão vai subir para a tua cabeça e para o teu coração. Senão você vai se desviar dos caminhos do Senhor. Então tenha paciência. Você quer mudança? Mude o seu comportamento. Mude o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar. Você quer mudança rápido? Leia o máximo que você puder da Bíblia. Para que você tenha entendimento, para que o entendimento venha para o teu coração e você transforme quem você é, para Deus depois transformar o que está ao seu redor. Porque enquanto você não aprender a ser quem Deus quer que você seja, enquanto você não ser o centro da vontade de Deus e querer exatamente aquilo que Deus quer para a tua vida, você ainda não vai estar preparado para o que Deus tem para te entregar. Então Deus ainda vai manter você na mesma posição. Você primeiro precisa crescer dentro de você, para depois você crescer fora de você, para depois você prosperar fora de você. Prospere primeiro
na vida espiritual, nas coisas de Deus, no entendimento de Deus. Procure entrar no santuário de Deus e conhecer quem é esse Pai que te ama, quem é esse Pai que trabalha pela tua vida, que quer ver você uma pessoa melhor. Aí sim, depois disso, Deus vai começar a transformar o que está ao seu lado. Continuando a palavra do Senhor. No versículo, peraí que eu me perdi um pouco, versículo 21. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Então, como eu disse, ele começou a ficar doente. Assim, me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante a ti. Quando você começa a olhar para as coisas da terra e começa a olhar para bens materiais, você começa a ficar burro nas coisas de Deus. Você começa a esquecer quem é Deus. Você vê Asaf, ele esqueceu quem era Deus. Ele esqueceu a forma que Deus trabalha, que Deus não entrega tudo de uma vez, que Deus primeiro te molda. Ele primeiro trabalha dentro de você, para você ser uma pessoa melhor. Para que quando ele te entregar todas essas coisas, você não seja arrogante, você não se transforme e você não se desvie dos caminhos do Senhor. Esse homem, ele diz que ele começou a ficar burro, que ele embruteceu. E quando nós fazemos isso, quando nós buscamos só bens materiais, nós ficamos cegos para as coisas de Deus. Nós nos perdemos na palavra de Deus. Então, para você voltar também a ser uma pessoa sábia, você precisa entrar no santuário de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus. Versículo 23. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me segurastes pela mão direita. Guia-me-astes com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há a quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfaleceram, mas Deus é a minha fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Olha isso. Quando ele entrou no santuário de Deus, quando ele se voltou novamente para Deus, ele começou a perceber o quanto Deus era importante para ele. O quanto Deus trabalha com os que amam ele, os que buscam a ele, os que buscam se desviar dos caminhos errados, aqueles que se voltam para a palavra, buscam conhecimento e não são só ouvintes da palavra de Deus, mas também praticantes da palavra de Deus. Deus trabalha com esses. Aí vai aquele primeiro versículo. Verdadeiramente bom é Deus com os filhos de Israel. Bom é Deus com o povo de Deus. Ele começou a perceber aquilo que ele falou lá no primeiro versículo. Deus é bom com os que são dele. Deus ajuda e prospera os que são dele. Aqueles que não são deles estão prosperando, mas a prosperidade não vem de Deus. Então a prosperidade é passageira. E se você não é de Deus, você é contra Deus, como está lá em Lucas 11. No versículo 23, aquele que comigo não junta se espalha, aquele que não é comigo é contra mim. Então aqueles que estão prosperando e a prosperidade não é de Deus, vão cair. Ah, mas olha, missionária Gisele, eu tenho visto fulano de tal assim, eu tenho visto ciclano de tal assim. Aí já passa anos assim, na minha vida assim e na vida deles assim, e eles continuam prosperando. Aí eu te pergunto, quantos anos se passaram desde que Davi foi ungido rei até ele realmente começar a reinar? Eu te pergunto quantos anos José teve o sonho dele,
de que até os irmãos se prostrariam diante dele, e ele foi preso, ele foi injustiçado, ele foi caluniado, para depois virar o governador do Egito. Quanto tempo se passou isso? O problema é exatamente esse. As pessoas passam por um tempo na igreja, buscando, servindo, e esse pouco tempo eu já quero receber, eu já quero ser transformado, eu já quero que Deus transforme a minha vida. Mas hoje Deus deixou bem claro para você. Ele só vai transformar a sua vida quando você se transformar em uma nova criatura. Você se transformar em uma nova pessoa. Enquanto você não se transformar em uma nova pessoa, Deus não vai transformar ao seu redor. Porque se Ele transformar, Ele te pede. Então não queira que Deus vá lá e mude a sua vida, mude ao seu redor. Sabe por quê? Porque isso pode custar a sua salvação. Para de querer antecipar as coisas, para de querer cargo que ainda não é para você ter esse cargo. Para de querer subir logo e ter um emprego dos teus sonhos que ainda não é hora de Deus entregar o emprego dos teus sonhos. Senão você vai pensar só no seu emprego, só na prosperidade, nos bens materiais, no valor da tua conta no final do mês e nas coisas que você pode adquirir e vai se perder nas coisas de Deus. Para de querer um cargo acima daquele que Deus te deu. Ah, mas eu quero ser pastor, eu quero ser ungido, eu quero ser missionário, eu quero ser presbítero, eu quero isso. Aí Deus te entrega. Ou então, de tanto você ir com a força do teu próprio braço e com a força da tua língua, você vai até e consegue. Mas não é o tempo certo. E aí o que acontece? Você vira um falso profeta de Deus. Preste atenção, nós estamos nesta vida, para ser instruídos por Deus, para ser transformados por Deus, para que nós venhamos receber a nossa glória que está na outra vida. Aqui é só uma escola. Então, pegue essa escola de vida que Deus está te dando e se transforme. Pare de buscar outras coisas, pare de buscar as coisas aqui da terra. Busque se converter de verdade. Porque tem muitos que estão dentro da igreja, estão lendo a palavra de Deus, mas ainda não estão sendo impactados, não estão sendo transformados por essa palavra. E por isso passa-se anos e anos e anos e você continua na mesma situação. Porque você não está mudando dentro de você. Quando você mudar dentro de você e você estiver no centro da vontade de Deus, o seu coração realmente estiver reto, aí sim, Deus vai ser bom com você e aí Ele vai te dar tudo que você precisa, tudo que você merece e muito mais. Deus, Ele diz para você, os planos que eu tenho para você são maiores do que os seus. Você só precisa confiar em mim, estudar e buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Que você possa pegar essa palavra de hoje, esse estudo de hoje, compartilhar com todos aqueles que precisam ouvir isso, que acham que Deus não tem feito por eles o suficiente, que estão olhando demais para outras pessoas de lá de fora, estão olhando a prosperidade de outras pessoas, estão querendo o cargo de outras pessoas, estão querendo subir como outras pessoas subiram. Mostre isso para essa pessoa. Pessoas que estão desanimadas de tanto buscar Deus e ainda não viram transformação ao seu redor, mostre para essa pessoa. Deus hoje está te ensinando que tem que ser aos poucos. E tome cuidado, não olhe para a vida de ímpio, porque senão você vai adoecer, senão você vai entrar em uma fase que vai ser bem difícil de você sair sozinho. Esse homem aqui era um homem muito bom. Esse homem, bom não, porque a palavra de Deus diz que bom é só Deus, mas ele era um homem reto aos olhos do Senhor. Era um homem que tinha um conhecimento bom da palavra de Deus. Ele sabia quem era o Senhor. E mesmo assim, por pouquíssimo, ele não se desviou dos caminhos do Senhor. Preste atenção nisso, porque quando você se desvia dos caminhos do Senhor, depois para você voltar é muito difícil. É muito difícil e muito dolorido. Quando você vai perceber, você já está sendo usado pelo diabo. O diabo já te colocou em vários laços. E para você sair daquele monte de laço, você tem que ter muita força, muita garra e você tem que lutar muito.
Então aproveite que você está aí nessa situação, que você já tem Deus, que você só precisa conhecer mais Ele, praticar mais a vontade dEle. É só isso que Deus quer de você. Amém? Que vocês tenham gostado desse estudo de hoje, que vocês assistam o primeiro estudo que eu coloquei também. E eu vou colocando toda quinta-feira, nós estamos começando agora com o canal, mas vou colocando toda quinta-feira um estudo diferente. Se você também quiser deixar aqui embaixo nos comentários algum estudo, alguma coisa que você tenha dúvida, deixa aqui. Eu vou analisando e aqueles que pedirem demais, aí eu faço esse estudo aqui. Amém? Não esqueça de ativar a notificação para que assim que chegar um vídeo novo, você já seja notificado e faça esse estudo junto comigo. Também não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus coloque essa palavra no coração de vocês. E não esqueçam de todas as vezes que você ver um estudo antes e ver um estudo depois, faça a sua oração. Antes, que é para Deus abrir os teus olhos espirituais, abrir os teus ouvidos e não deixar você perder o foco do estudo até o final. E depois, para você agradecer a Deus pelo ensinamento que Ele te deu, e para você pedir para Deus te ajudar a praticar tudo isso e colocar isso no fundo do teu coração, para que não só entre em um ouvido e saia no outro, mas que ele desça e faça raiz. Amém? É isso. É esse o ensinamento que Deus quer para você hoje. É essa transformação que Deus quer de você. Fique com Deus e até um outro dia, se Deus quiser.